Olha, muito obrigado à diretoria executiva da Abrata pelo convite, ao Conselho Científico, né, por ter me designado para essa palestra, que eu considero um tema muito importante e principalmente muito obrigado pela presença de todos aqui, porque sem vocês nada disso tem sentido, né? É muito importante que essa palestra seja no início do trabalho, porque a base de tudo em medicina, a base de todos os tratamentos, de toda pesquisa, de toda educação que o paciente tem que ter a respeito da sua própria patologia, começa pelo diagnóstico. Sem o diagnóstico, nada é possível. Tudo que se desenvolve de conhecimento a respeito da psicopatologia, da fisiopatologia, né, da doença, assim como das estratégias de tratamento, começam com a determinação de um diagnóstico. Sem diagnóstico, então, é impossível estudar uma doença. E eu começo conversando com vocês sobre a importância do diagnóstico em psiquiatria. Mas muito do que eu vou falar aqui diz respeito à medicina geral, não apenas à psiquiatria, né? Olha, a primeira enciclopédia, o primeiro grande compêndio médico que se tem na história é o Corpus Hipocráticos, que se atribui a Hipócrates a compilação dele, mas pouco importa se foi ele ou não que fez, o que importa é que esse foi o primeiro tratado de medicina. Logo no primeiro tratado de medicina, já haviam pelo menos 5 diagnósticos psiquiátricos. A mania, a melancolia, que hoje é depressão, a frenite, que seria um quadro como o delirium. São pessoas que têm alguma doença física e em função dessa doença física começam a ter sintomas psiquiátricos. Na família de vocês ou entre amigos de vocês, vocês já viram, por exemplo, um vozinho, uma vozinha, um senhor velhinho que fica doente por algum motivo e aí as ideias começam a ficar fracas, né? Às vezes começa a ter delírios, alguma coisa. Aí quando o vozinho sara, por exemplo, da infecção urinária, ele melhora desses delírios. Isso eles chamavam de frenite, hoje em dia a gente chama de delirium. A doença sagrada, que é a epilepsia, e a paranoia. Então, desde as origens da medicina, os diagnósticos psiquiátricos, eles constam lá, né? Eles são muito importantes. E os motivos que fazem eles ser importantes são esses que eu falei. Sem identificar a doença, a gente não vai desenvolver estratégias de pesquisa para conhecer melhor a doença e estratégias terapêuticas para os nossos pacientes viverem melhor. A descrição do Corpus Hipocráticos sobre a melancolia já trazia uma origem fisiopatológica, já trazia uma origem orgânica para o quadro de melancolia. Aí eu vou ler com vocês aqui, ó. O corpo do homem contém sangue, fleuma, bile amarela, negra. Essa é a natureza do corpo, através da qual adoece e tem saúde. Tem saúde precisamente quando esses humores são harmônicos em proporção, em propriedade, em quantidade e, sobretudo, quando são misturados. O homem adoece quando há falta ou excesso de um desses humores ou quando ele se separa no corpo e não se une aos demais. Alguém pode ler isso aí e falar assim, doutor, mas isso aí é um tanto quanto fantasioso pelo conhecimento que a gente tem hoje em dia, de fato é. Fala assim, nossa, como eles eram tolos em acreditar que a melancolia tinha alguma coisa a ver com a bile. Vamos ver por um outro ponto de vista. Eles já há milhares de anos acreditavam que a melancolia ou a depressão tinha alguma causa orgânica. Coisa que hoje em dia, infelizmente, tem gente que ainda duvida, apesar de todas as evidências em favor disso. Então eu costumo olhar a história e ver o que eles têm de positivo, né? Olha, se hoje há ainda pessoas que duvidam que a depressão é uma doença médica de fato, né? Depressão que ela tem bases fisiológicas, e há pessoas, até formadores de opinião, que duvidam disso, os gregos há milhares de anos já sabiam que a depressão tinha uma causa orgânica, não é mesmo? Descrições da depressão existiam, descrições da mania existiam,
E, na medicina grega, com Areteu da Capadócia, até descrições do transtorno bipolar existiram. Aqui, ó. A melancolia é o começo e parte da mania. O desenvolvimento de um estado maníaco é mais um aumento da doença, que ele se referia à melancolia, do que uma mudança para um outro estado. Essa descrição é a primeira descrição que a gente tem precisa na literatura médica do transtorno bipolar. Então, olha só, lá eles já tinham a ideia de que a melancolia e a mania poderiam ser fases de uma mesma doença. Então, olha só, diagnósticos como mania, depressão e transtorno bipolar, não com esse nome, claro, já existiam na medicina grega. A importância do diagnóstico vem desde as origens, então, da medicina. Nas artes, muito possivelmente, talvez a primeira descrição na arte ocidental do transtorno bipolar está no Antigo Testamento e o quadro apresentado pelo rei Saul. Né? Nesse quadro aí que eu estou mostrando para vocês é o Davi, né? Futuro rei Davi, tocando harpa para acalmar um quadro depressivo do rei Saul. Muito bem, qual é o objetivo de um diagnóstico? O objetivo do diagnóstico é um apenas: identificar condições mórbidas, doenças ou transtornos que acometem um paciente. É só esse o objetivo do diagnóstico. Como eu vou falar para vocês, muitas das críticas a respeito do diagnóstico psiquiátrico acontecem porque pessoas atribuem ao diagnóstico uma função que ele não tem. E aí vem a crítica em cima de um espantalho. Isso que é a crítica em cima de um espantalho. Você monta o espantalho para criticar. Você atribui ao diagnóstico uma função que ele não tem e critica por isso. Então vamos identificar qual a função. Para que serve o diagnóstico? O diagnóstico serve para identificar uma condição mórbida, doença ou transtorno que acomete um paciente. Para identificar, o que nós usamos? Nós temos que buscar especificidades, particularidades que permitam a identificação da doença. Um diagnóstico não tem como objetivo descrever um transtorno. Ele não tem como objetivo descrever todas as facetas acometidas por um transtorno. Ele tem o objetivo de identificar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz a faculdade de medicina, parece que metade do curso nós vemos duas doenças, que são hipertensão e diabetes. A gente vê tanto que parece que metade, se tiver algum médico aqui, pode me complementar, mas parece que porque a gente do primeiro ao sexto ano da faculdade, a gente ouve, não tem um ano que a gente não estude, hipertensão e diabetes. Doenças muito, muito complexas, muito. Os acometimentos, por exemplo, que uma pessoa diabética pode ter, vão desde o coração, rim, retina, cérebro e até o aparelho músculo-esquelético. A minha esposa está aqui, por exemplo, ela é ortopedista e especialista em cirurgia do pé, e grande parte do trabalho dela é trabalhar com pessoas que têm o pé acometido por conta do diabetes. Pessoas ficam cegas por causa do diabetes, pessoas têm infarto em decorrência do diabetes. Pessoas têm doenças vasculares graves em decorrência do diabetes. Mas como é feito o diagnóstico do diabetes? Olha, eu não vou entrar em detalhes porque isso muda todo ano, porque os diagnósticos e os critérios vão sendo atualizados. Mas, em geral, é pela glicemia do sangue. Existem lá as condições, tem que ser feito em jejum, não sei quantas vezes, etc. Mas o diagnóstico de uma doença imensamente complexa, como é que faz? É pela glicemia, pelo açúcar no sangue da pessoa. Vocês entenderam que o diagnóstico, ele não precisa ser uma coisa abrangente que explica a doença. O diagnóstico ele precisa ser algo preciso para identificar a doença. Entender a doença é outra coisa, não é o diagnóstico. Ok? Mesma coisa para pressão alta. Pressão alta é uma doença extremamente complexa, a hipertensão. No entanto, como é que se faz o diagnóstico? Algumas medidas de pressão em condições adequadas e está feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico é para identificar a doença ou o transtorno, não é para descrever a doença ou o transtorno. Muito bem, quais dados são usados em medicina para se fazer o diagnóstico?
Primeiro, sintomas e sinais. Sintomas são o que o paciente relata, sinais é o que a gente observa. A história clínica. Precisa-se colher uma boa história clínica para se fazer o diagnóstico. Em medicina, os exames complementares, eles são fundamentais para se fazer o diagnóstico. E outras coisas complementares, fatores de risco e história familiar. Por que história familiar? Porque muitas doenças, elas têm um fundo genético. Então, a história familiar pode ajudar a gente a rastrear a doença, né? E os fatores de risco? Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho que está exposto a um agente químico, por exemplo, que é cancerígeno, que pode induzir uma determinada doença pulmonar, por exemplo. Isso é um fator de risco que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o diagnóstico. Não por acaso eu coloquei em cores diferentes. O que está em verde é determinante para o diagnóstico, né? São sinais e sintomas, história clínica e os exames complementares. O que está em azul ajuda a gente na direção do diagnóstico, que é o quê? A história familiar e os fatores de risco. Ok? Muito bem. Em psiquiatria, muda alguma coisa? Muda. Psiquiatria é uma especialidade da medicina e toda especialidade tem as suas particularidades. Em psiquiatria, sinais e sintomas são importantes, muito mais os sintomas e menos os sinais. Sinais, o médico observa? Observa. A pessoa pode estar com uma face que denota exaltação, raiva, tristeza. Então, a gente observa. A pessoa pode estar muito quieta, com a psicomotricidade diminuída. A pessoa pode estar meio agitada, batendo o pé, mexendo nos dedos, mexendo no cabelo. Isso a gente observa, são sinais, mas não são tão importantes assim. Muito mais importantes são o quê? Os sintomas, que é o que o paciente relata. Daí que a interação entre o médico e o paciente em psiquiatria, ela tem que ser muito boa. Médico e paciente tem que ter bastante sintonia. Muitos pacientes trazem as informações de forma adequada. Muitos pacientes, até porque eles não têm informação para isso, não precisam saber disso, às vezes eles não sabem qual informação trazer. Aí vai do diálogo com o médico para extrair as informações de forma adequada do paciente. Muitos pacientes querem trazer todas as informações da vida, principalmente numa primeira consulta. E às vezes o médico tem que fala, não, calma, isso a gente conversa em outro momento, deixa eu direcionar um pouco a conversa. Já outros são extremamente calados e o médico tem que fazer força para tirar as informações. O fato é que essa sintonia tem que acontecer. Por quê? Porque os sintomas são fundamentais para se fazer o diagnóstico. Vocês vão ver daqui a instantes o porquê disso. História clínica é fundamental. Fundamental. O modo com que o paciente se apresenta para a gente é muito importante. Mas tão importante ou mais é a história desse paciente. Algo que eu vou falar aqui ao longo da palestra, que é um erro muito comum que acontece no tratamento dos transtornos do humor, é o seguinte: o paciente vem ao médico, busca o médico em depressão. O médico faz diagnóstico de depressão porque está vendo o paciente naquele momento. Mas, colhendo a história de vida do paciente, nós vemos que ele já teve muitas crises do transtorno bipolar, crises maníacas. Então, o diagnóstico não é depressão. A gente vendo a história do paciente, muda o diagnóstico. Por isso que é decisivo. A história do paciente é fundamental para se fazer o diagnóstico em psiquiatria. Muito bem. E os exames complementares? História familiar é importante? Claro. Vocês sabem que um paciente bipolar muitas vezes tem casos de transtorno bipolar na família. Os fatores de risco são importantes? Sim. Por exemplo, um paciente que abusa de estimulantes, por exemplo, isso é um fator de risco para desencadear uma crise maníaca, por exemplo. E os exames complementares, gente? Olha a cor que eu coloquei. Eu coloquei em azul, numa cor diferente. Por quê? Porque ele não é decisivo para se fazer o diagnóstico. Essa é uma dúvida muito comum. Diagnósticos, não só nos transtornos do humor, em psiquiatria, eles geralmente, nos exames complementares, eles não encontram uma confirmação e nem uma refutação. O que eu quero dizer com isso? O exame complementar, ele não determina o diagnóstico da pessoa. A gente não precisa de um exame complementar para confirmar o diagnóstico. E da mesma forma, o exame complementar não vai excluir o diagnóstico.
Por isso que o diagnóstico em psiquiatria, a gente diz que é um diagnóstico clínico. Vai da avaliação do médico fazer o diagnóstico. Alguém pode perguntar, doutor Fernando, mas e para que servem os exames complementares? O meu médico pede, por exemplo, exames complementares para mim. Né? Exames de sangue ou exames de imagem. Serve para várias coisas, mas não para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Quais são os motivos? Por exemplo, um paciente que tem depressão, por exemplo, ele pode ter também hipotiroidismo. Principalmente nas mulheres isso é bastante comum. Então a gente precisa investigar, a gente é médico. Então a gente vai investigar doenças clínicas também. Um outro exemplo, um paciente que começa um transtorno bipolar, por exemplo, aos 50 anos. Isso é comum? Não, não é comum. E o paciente apresenta, por exemplo, sinais que ele pode ter uma doença neurológica degenerativa. Então a gente vai pedir um exame de imagem para excluir uma causa orgânica para os sintomas que ele está apresentando. Então os exames ajudam muito, eles são necessários? Absolutamente, mas não para definir o diagnóstico. Não se faz o diagnóstico com exames. Alguém pode falar assim, doutor, mas existe pesquisa nesse sentido, da gente encontrar exames que possam fazer o diagnóstico das doenças psiquiátricas? Olha, é o que mais se investe no mundo. Nos Estados Unidos, as pesquisas que vão nessa linha de encontrar sinais físicos que possam fazer o diagnóstico, essas pesquisas são as que mais se investe. Então existem pesquisas, se caminhou muito nesse conhecimento, mas ainda o diagnóstico é essencialmente clínico dos transtornos psiquiátricos em geral e dos transtornos do humor em particular. Então, olha lá, o diagnóstico é essencialmente clínico. Não há testes para a gente confirmar o diagnóstico, ok? O diagnóstico, então, tem que ser na pesquisa do médico dos sintomas, na observação, na história clínica dos fatores de risco. E não há sintomas patognomônimos. O que é isso? Patognomônimo? O que é isso? Um pato, um gnomo? O que é isso? Sintomas patognomônimos são assim, olha, aquele sintoma que o paciente apresente determina que ele tem uma determinada doença. Não existe isso. Não existe. O diagnóstico sempre é feito por um quadro, em geral um quadro complexo. Uma série de sintomas tem que ser colecionados, associados para a gente se fazer o diagnóstico em psiquiatria. Por que eu digo isso? Tem muita gente que faz isso e eu não sei até que pontos as informações disponíveis na internet, na mídia leiga, levam a isso. Sabe um sintoma que se faz um diagnóstico assim, na hora? Por exemplo, para transtorno bipolar. Você gasta muito? Às vezes você pega e compra de forma exagerada? Parece que se responder sim para essa pergunta é bipolar. Só que se a gente vai ver os dados de endividamento do povo brasileiro, então mais da metade do Brasil é bipolar, né? Se for pensar assim. Tem um outro comportamento que muita gente associa a um diagnóstico, que é o comportamento da automutilação, por exemplo. Um jovem ou uma pessoa qualquer que se tem um ato autolesivo, automaticamente o diagnóstico qual é? Eu nem vou falar, vocês falam. Borderline, tá vendo como é? Tá vendo como é isso? Porque vocês vão falar, isso aí é de borderline. E na verdade nunca a gente pode fazer um diagnóstico baseado em um sintoma ou uma queixa. Sempre é um quadro complexo para se fazer o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico, quando a gente fala que é sindrômico, é isso que a gente quer dizer, um conjunto de sintomas que vai se fazer o diagnóstico. Não só o conjunto de sintomas, mas também associado ao quê? Associado à história clínica, aos fatores de risco, aí a gente faz o diagnóstico. Tudo bem até aqui? Os exames têm um papel auxiliar, como eu falei, não são decisivos para se fazer o diagnóstico. Agora, quais são os motivos pelos quais a gente deve fazer o diagnóstico? O diagnóstico é importante. Então, agora eu vou dizer para vocês assim, resumindo, por que o diagnóstico é importante? O diagnóstico ele terá implicações clínicas, terapêuticas e prognósticas.
Você sabendo o seu diagnóstico adequado, você sabe como é que é o curso da sua doença, você sabe os cuidados e possíveis limitações que você vai ter. E quando eu falo isso, eu não digo com pessimismo. Uma possível limitação, por exemplo, se o seu diagnóstico for transtorno bipolar. Noitada, a gente vai ter que evitar, você vai ter que respeitar mais o ciclo sono-vigília do que outras pessoas que não têm o diagnóstico, por isso pode desencadear crises. Então, quando eu digo limitação, eu não estou querendo dizer no sentido negativo. A gente sempre tem que pensar assim, o que é melhor que eu posso fazer por mim, dada a minha condição? E a gente tem que saber a nossa condição, daí que vem o diagnóstico. Então, quando eu digo limitação, eu acho muito importante essa mudança mental e de perspectiva no paciente. Quando a gente tem uma limitação, essa palavra ela é muito incômoda para a gente. Ninguém quer ter limitação, né? Mas veja por um outro ângulo. Pensa assim, o que eu posso fazer de melhor por mim, dado que eu tenho uma determinada condição? Eu vou respeitar meu ciclo sono-vigília, vou perder uma noitada. Ou talvez eu vá para uma festa, eu posso até curtir a festa, mas tem que ser num dia. Não vou curtir até... Hoje em dia eu fiquei sabendo que os jovens... A festa não acaba na madrugada, tem o café da manhã também. Eles saem para tomar um café da manhã junto, a festa acaba às 10 da manhã. Né? Então, um jovem, por exemplo, bipolar, tem uma limitação que ele não vai poder fazer isso, mas ele vai, curte a festa, fica com os amigos até um determinado horário, volta, dorme bem, no dia seguinte dorme bem, depois restaura o ciclo sono-vigília. Talvez uma vez por semana, dependendo do caso, isso não seja problema, mas com limite. Então, entenda a limitação dessa forma, é você fazer o melhor por você mesmo, dada a sua condição, ok? Tem implicações terapêuticas, o tratamento, por exemplo, de um paciente depressivo, que tem diagnóstico de depressão, é diferente de um tratamento de um depressivo que tem o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, há implicações terapêuticas. Então, pelo que a gente pode ver, muita coisa já vem com o diagnóstico, já vem orientada. Muita coisa do nosso comportamento, o que a gente esperar do prognóstico da doença do nosso futuro, seja num futuro recente ou num futuro médio prazo, e as implicações terapêuticas. Isso é mais com o médico, com o teu terapeuta, mas obviamente você está envolvido. Outros motivos, gente. Agora te diz mais respeito ao médico, uniformização da linguagem médica. Não dá para eu chamar alguma coisa de bipolar aqui, um médico nos Estados Unidos chamar de outra coisa de bipolar. A gente tem que chamar a mesma coisa. Houve um estudo muito famoso na literatura médica que comparou diagnósticos de esquizofrenia e transtorno bipolar nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Reino Unido e em Nova York, que são culturas muito parecidas, falam até a mesma língua, mesmo assim a diferença de diagnósticos era muito grande. Como que se vai desenvolver a medicina assim? Não dá. Então eu preciso ter critérios diagnósticos objetivos para fazer os diagnósticos para que haja concordância. Muito bem. Os estudos, para que ele tenham resultados bons, eles precisam ser reproduzidos e comparados. Se eu não tenho critérios diagnósticos bem definidos para as doenças e transtornos, não tem como comparar os estudos. Não tem como a gente estudar de forma epidemiológica a doença. E não teria como a gente fazer esse encontro aqui. E nesse encontro a gente está focando no quê? Focando no que pacientes com depressão e transtorno bipolar eles precisam saber para ter uma qualidade de vida melhor. Se a gente não tivesse modo de fazer esse diagnóstico preciso, nem para educar o paciente a gente teria condição. Então, muitos são os motivos pelos quais a gente deve fazer um diagnóstico adequado em psiquiatria. Mas vamos tomar cuidado também, né? Quais são os motivos pelos quais a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter muita responsabilidade a se fazer um diagnóstico. Vamos lá? Primeiro, o julgamento clínico é determinante para o diagnóstico. Não tem exame. Então vai ser o julgamento clínico do médico que vai determinar se o paciente tem uma doença, um transtorno ou não. E isso precisa ter muito cuidado. A pessoa precisa ter muito treinamento, experiência para fazer isso de forma adequada, para fazer esse julgamento clínico de forma adequada. Exige conhecimento e experiência, justamente por isso. Está sujeito ao viés de observação e interpretação dos sintomas.
No fundo, esses 3 itens que eu coloquei aqui são um só, né? O médico precisa ser treinado, ter experiência, por quê? Porque ele vai identificar se determinada conduta, determinado comportamento, sentimento ou pensamento é um sintoma ou não. Não é? Alguns comportamentos, pensamentos, eles são normais numa determinada circunstância, mas não são normais em outra circunstância. O professor Ricardo Moreno, por exemplo, fundador do GRUDA, às vezes ele brinca, né? Há determinadas situações que um comportamento um pouco mais extrovertido é normal. Ele falou assim, olha, se todo mundo que fica muito alegre, muito agitado, fala muito, interage muito no carnaval, a gente for fazer diagnóstico, no mínimo hipomania todo mundo vai ter, né? Uma festa, enfim. Há circunstâncias em que comportamentos são normais, outras não. E cabe o julgamento clínico sobre isso, por isso que é importante, né? A confiança sua no médico. Eu garanto que muitas vezes vocês, na conversa com o médico de vocês, ou com o psicólogo, ele fala assim, olha, isso aí está um pouquinho fugindo do normal. Você fala, não, doutor, acho que não, acho que é justificável. E entra-se nesse debate, que é muitas vezes saudável, né? Por isso que a experiência ela é bastante, ela é necessária para se fazer um bom diagnóstico e precisa tomar cuidado com isso. O diagnóstico errôneo implica riscos. O diagnóstico errado mais que existe em transtornos do humor é um paciente bipolar ser diagnosticado só como depressão unipolar. Isso implica risco, porque um paciente depressivo vai ser tratado invariavelmente com antidepressivos. E o antidepressivo isoladamente no transtorno bipolar pode implicar vários riscos. Aumento da oscilação do humor, risco de suicídio, agitação, irritabilidade, várias coisas podem acontecer por causa de um diagnóstico, tudo parte de um diagnóstico errado, né? E esse aqui também é importante. A gente não pode patologizar comportamentos. Muitas vezes a pessoa está tendo um comportamento, vamos dizer, normal, justificável, compreensível, e a gente não pode tornar isso doença. Exemplo, um paciente que está em luto. Hoje em dia, as pessoas entram em luto quando morre o pet, quando morre o gato, o cachorro, né? Eu, particularmente, não entendo muito isso, não. Não faz parte da minha vivência. Apesar de eu ser mais jovem que muita gente aqui, esse é um comportamento de uma geração mais recente, né? Fazer luto por causa do cachorro, né? Acho que antigamente, quando um cachorro morria, a preocupação era como é que eu me desfaço dele, né? Hoje em dia as pessoas sentem mais isso, são mais apegadas ao bichinho. Eu não posso usar o meu julgamento para julgar a pessoa. Pera, se você entrou em luto por causa de um cachorro que morreu, do papagaio, do periquito, você só pode ter entrado em depressão porque isso não é normal. Não, é um comportamento que hoje é compreensível, é normal. Então, a gente não pode usar o nosso viés para julgar isso. Então, olha só, eu falei para vocês motivos pelos quais o diagnóstico é absolutamente importante e cuidados que nós temos que ter ao se fazer o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito de forma precisa e correta. Olha, uma coisa que eu não gosto de ouvir, e eu vou falar para vocês por quê, é dizer assim, olha, muita calma, a gente não pode ter pressa em fazer um diagnóstico. Vamos interpretar isso direito. Eu acho que a gente não pode ser apressado em fazer o diagnóstico, mas a gente tem que fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Vocês concordam comigo? Se eu estiver tendo uma dor no peito, irradiando para o braço esquerdo, começar a ficar mais ofegante, duvido que eu vá falar para o médico, olha, não seja apressado em fazer o diagnóstico aí, porque infarto é um diagnóstico muito grave, então seja calmo em fazer o diagnóstico, vamos esperar. Ninguém vai fazer isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque com relação ao transtorno bipolar, a gente ouve falar isso às vezes. Não, o transtorno bipolar é um diagnóstico muito sério, a gente tem que esperar para fazer, não pode se fazer. Eu já ouvi dizer assim, não pode se fazer numa primeira consulta, sabe? Eu já ouvi muitas coisas. Não. A gente não pode fazer o diagnóstico de forma errônea, não pode fazer o diagnóstico de forma apressada sem ter dados para isso. Mas uma vez que os dados estão coletados, né, que o quadro se configurou, tem que ser feito o diagnóstico e o paciente tem que ser comunicado do diagnóstico sim o quanto antes. Por vários motivos que a gente conversou aqui, um diagnóstico correto protege o paciente, ajuda o paciente. Tudo bem até aqui?
Muito bem, e as crenças erradas a respeito do diagnóstico psiquiátrico? Essas são bem legais a gente discutir. Primeiro, confundir o diagnóstico com a psicopatologia. Como eu vou mostrar para vocês, gente, e que eu já falei, o diagnóstico ele tem que ser preciso, ele não tem a pretensão de explicar a doença. Quem explica a doença é a psicopatologia, a clínica da doença, não o diagnóstico. Lembra do diabetes que eu falei? O diabetes não é o açúcar no sangue. Isso é um sinal que a gente pega para fazer o diagnóstico. O diabetes é uma doença muito mais abrangente que isso. Tudo bem? Outra crítica e errônea, ó, achar que o diagnóstico é um conceito raso, por não descrever a complexidade do sujeito. Deus do céu, o diagnóstico ele não tem a pretensão nem de descrever a doença, muito menos a complexidade do sujeito. Aí usa-se termos, né? Como rotular a pessoa. Esse quadro aqui eu gosto de mostrar, é de um livro famoso, que ele mostra várias camadas do transtorno depressivo. Não é? É que nem o Shrek, né? Lembra aquela cena do Shrek, que ele fala que o ogro é que nem uma cebola. Como? É fedido? Que nem a cebola? Não, tem muitas camadas. A doença tem muitas camadas. Tem os sintomas nucleares da doença, como humor deprimido e desprazer. Tem os sintomas que são usados para se fazer o diagnóstico e tem os sintomas que configuram todo o quadro clínico. O diagnóstico ele precisa ser preciso para identificar, mas ele não precisa descrever a doença. Isso é um erro. Então, se critica o diagnóstico por isso, bobagem. Formular diagnóstico é rotular o paciente. Não, de jeito nenhum. O diagnóstico não explica nem a complexidade da doença, muito menos a complexidade do sujeito. Então, isso aí é uma crítica que a gente tem que superar, né? Critérios diagnósticos são rígidos demais. A gente ouve dizer muito isso. Mentira! Os critérios diagnósticos, eles são revisados de tempo em tempo, eles mudam ao longo do tempo. Por exemplo, se daqui a alguns anos descobrirem um gene ou um exame que possa identificar a depressão, já muda todo o critério diagnóstico. Agora a gente vai ter que fazer o exame. Ok? Como houve época quando não sabia-se que o diabetes era por causa do açúcar no sangue, usava-se outros critérios para se fazer o diagnóstico do diabetes. Muito bem, gente. Essa primeira parte, então, eu quis falar sobre a importância do diagnóstico. Agora, nessa segunda parte, eu quero discutir com vocês os limites entre o normal e o patológico. Tá ok? Agora é a hora que eu vou fazer um corte, porque eu esqueci de uma coisa. Vamos lá, valendo? Agora, aqui é a hora do corte que eu vou dar. Aí eu fico um tempinho parado. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai falar sobre os limites entre o normal e o patológico em psiquiatria, não é? Porque muitos dos acometimentos que nós temos nas doenças e transtornos psiquiátricos são expressões exageradas de funções normais da nossa vida. Falando das principais queixas em transtornos do humor, por exemplo, tristeza. Tristeza é um sentimento normal da vida? Absolutamente. Quem nunca sentiu tristeza, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tem até uma história bonita da literatura infanto-juvenil, que é o Jardim Secreto, que tinha uma personagem que nunca tinha chorado. E no final da história ela acaba chorando. É até uma história bonita que simboliza isso, né? A tristeza faz parte da vida. E curiosamente, quando ela chora, logo em seguida ela se alegra, porque ela viu que ela tinha capacidade, né, de se entristecer e chorar, né? A tristeza ela pode nos mover a várias coisas. Se nós vivemos uma situação que nós ofendemos alguém, a gente entra em falha com alguém e fica triste, poxa, aquilo lá estimula a gente a não cometer a mesma falha, né? Aquilo lá estimula a gente a sair de uma situação. Então, até mesmo a tristeza, que é um sentimento muito negativo, ela, no contexto adequado, ela tem o seu papel. Quer ver um sentimento que exagerado, ele é muito ruim, porém a falta dele pode ser igualmente prejudicial para a pessoa? A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade, quando ela é exagerada, poxa, ela acaba judiando da gente e não ajuda nada. Mas a ansiedade, numa dose certa, ela pode nos preparar para um futuro difícil, para uma situação adversa, para a separação de um ente querido, por exemplo.
A ansiedade, numa certa dose, nos deixa mais alerta, não é? Seja para uma situação de vida para a qual nós temos que nos preparar a médio prazo, seja para uma situação imediata, não é? Se um pitbull, de repente, sai de uma coleira, está solto e corre na sua direção, eu acho absolutamente normal e saudável que você fique ansioso, aliás, muito ansioso e rápido, tome uma atitude, não é? Eu acho prudente. Um vídeo, minha esposa que está aqui, ela adora pitbull e ela vive me mandando vídeos. Outro dia eu recebi um vídeo que aconteceu isso. Pitbull saiu da coleira. Uma câmera interna do estabelecimento olhou o desespero de todos os funcionários, subindo em cima do balcão, se escondendo. E aí o pitbull foi correndo, pulou e ficava pulando em cima do balcão com o rabo abanando, achando que o pessoal estava se escondendo por brincadeira. E corria para um lado, corria para o outro. E foram ver extremamente dócil o cachorro. E aí baixa a ansiedade. Eu acho muito prudente essa ansiedade e a atitude deles. Depois que baixou a ansiedade, todo mundo ri, foi brincar com o cachorro e esperar o dono pegar o cachorro. Esse é um exemplo de ansiedade normal. Ela aparece no momento adequado, você toma uma atitude em função dela, ela te prepara, inclusive fisiologicamente, para tomar uma atitude. Uma vez cessado o risco, a ansiedade vai embora. Em algum tempo, suas funções fisiológicas normalizam e você pode até rir da situação. Então, olha só, quando que um sentimento, mesmo que incômodo, ele é patológico? Porque sentimentos como tristeza, ansiedade, eles podem ser fisiológicos, eles podem ser até necessários para a gente em algum momento. Quando que eles se tornam patológicos? Esse é o ponto que eu queria discutir com vocês. Lembrando a nossa palestra passada, né? Quem estiver vendo na internet aqui, não deixa de ver a importância do diagnóstico em psiquiatria. Lembrando que para se fazer o diagnóstico, um sentimento basta para se fazer o diagnóstico? Nunca. Um sentimento de ansiedade não é um transtorno ansioso, um sentimento de tristeza não é um transtorno depressivo, um sentimento de euforia não é mania. Mas o que eu vou discutir com vocês aqui são algumas dicas que qualquer pessoa leiga em psicopatologia pode desconfiar de que o sentimento que ele está passando é patológico. A primeira dica, essa é uma dica que eu considero boa, é a motivação do sentimento. Como assim motivação do sentimento? O motivo do sentimento. Um pitbull que fugiu da coleira e está correndo na sua direção, existe um motivo claro para estar ansioso? Existe, né? Existe. Ninguém precisa saber que a maioria dos pitbulls são extremamente dóceis. Eu poderia falar um dog alemão. Alguém aqui conhece essa raça dog alemão? Quem conhece essa raça sabe que, na verdade, ele é um cão de companhia, ele é um shih tzu gigante. Ele não é, acho que não tem relato de um dog alemão que agrediu alguém. Então é engraçado quem conhece a raça e não. Quem conhece a raça sabe que não tem motivo nenhum de ficar ansioso se um dog alemão está vindo na direção dele, mas quem não conhece é normal se esconder, né? Há um motivo para se esconder. Quando uma ansiedade aparece e você não discerne o motivo dela estar aparecendo, alguma coisa está errada. Por isso que eu considero esse item muito bacana. A motivação para o teu sentimento, um exemplo é tristeza. A motivação para a tristeza que você está sentindo, muitos pacientes que vêm ao meu consultório em depressão falam assim, eu lembro aqui de uma jovem, por exemplo, que fala assim para mim, doutor, eu não sou assim, não sei o que está acontecendo, eu estou triste, não tem motivo, minha família é ótima, e aí já vem o sentimento de culpa, o desespero por estar assim, não ter um controle das próprias emoções. Isso acontece. Então, se a tristeza, a ansiedade, a angústia ou qualquer outro sentimento ruim, ele não tem um motivo claro, desconfie que ele pode ser patológico. Mas o contrário não é verdade, hein? Toma cuidado. O que é o contrário? Ah, doutor, então se tem um motivo, o meu sentimento é normal, não é patológico? Cuidado, cuidado. Porque muitas pessoas, né, depressivos, bipolares, ansiosos, muitas pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, eles têm motivo até para estar tristes. Eles têm motivo. Só que essa tristeza, como que ela é, gente?
desproporcional. Ela é desproporcional. Aquele mesmo estímulo que deixou ela triste, numa outra fase da vida nem deixaria, ou ficaria bem menos triste. Então, tome cuidado então também com isso, a intensidade, porque muitas vezes a pessoa tem um motivo para estar triste, mas a proporcionalidade não bate. O motivo é muito simples e a tristeza é muito grande. Obviamente, é só a própria pessoa ou quem conhece ela que pode atestar sobre isso. Quando eu desconfio que a tristeza está desproporcional, eu pergunto assim, olha, você já passou por situações semelhantes no passado? Como é que foi? Aí você compara a pessoa, ela com ela mesma. Você pode comparar. Vou dar o exemplo que eu já dei para vocês, o exemplo do luto por um animal. Olha, o dia que morrer a cachorrinha que eu dei para meus pais e que deixa meu pai tão alegre, que faz companhia para os meus pais, eu vou ficar triste. Mas eu aposto que não vai ser tanto quanto as pessoas ficam hoje em dia, porque eu tenho uma ligação diferente, eu lido diferente com esse sentimento. Então eu não posso comparar o meu modo de lidar com uma situação com o de outra pessoa, eu tenho que comparar ela com ela mesma. Muitas vezes um pai pode fazer isso pelo filho. Eu falo, olha, o senhor trouxe seu filho aqui, ele está triste por determinado motivo. Ele sempre foi assim? Ele vai falar, não. Antes isso aí ele nem ligava, agora que ele está ligando desse jeito. Então, a desproporção pode ser um indicativo do quê? Do que aquele sentimento não está normal, de que é patológico. Mas eu repito, a gente não pode medir o outro pela nossa régua, né? Então isso a gente tem que investigar direitinho. Uma outra dica, a duração. Como é que é um sentimento de tristeza, de angústia ou de ansiedade normais? Logo que acontece o fato, existe um pico. Você sofre com esse sentimento, não é? Mas o que qualquer pessoa normal, que mantém esperança, né, está passando por uma tristeza, uma ansiedade ou uma angústia normal, ele vai falar assim, tudo bem, eu sei que isso vai passar com o tempo. A não ser que seja criança e adolescente. Criança e adolescente acha que tudo que ele está passando é pro resto da vida, né? Com a idade a gente vai percebendo que não é assim e a gente mesmo se consola falando isso. Não, isso vai passar. Está difícil porque está recente, mas isso vai passar. No entanto, se o sentimento ele não melhora, ele fica estável, ou se ele vai piorando ao longo do tempo, apesar do estímulo não existir mais, vamos desconfiar então que esse sentimento não é normal. Não é um sentimento de tristeza que nunca passa, um sentimento de ansiedade que nunca passa, angústia. Isso é muito comum, gente, nos transtornos ansiosos. Pessoas que sofrem com ansiedade, eles vão se acostumando com a ansiedade e viver com a ansiedade. E se tem um sentimento que a gente sempre encontra um motivo para achar razão é ansiedade. Não, mas eu estou com ansiedade porque o meu peixe está com febre em casa, no aquário. Sei lá, algum motivo se arruma para dizer que está ansioso. Já reparou que o ansioso sempre tem algum motivo? Sempre tem, né? Algum motivo. E basta ligar a TV para ter motivo. Eu, por exemplo, já proibi minha mãe de ver Datena, porque ela vê o Datena, nada contra o Datena, viu? Se o Datena estiver vendo esse vídeo aqui, tá? Nada contra. Mas minha mãe, tadinha, ela vê o Datena, vê uma notícia ruim, uma catástrofe, uma chuva, uma enchente, já quer me ligar para saber como é que eu tô, sabe? Eu proibi, falei, mãe, não vê Datena. Sei lá, liga no Chaves, que passa no mesmo horário, não vai ter... Porque ela encontra motivos para ficar ansiosa. Outra coisa que todo mundo encontra motivo, irritabilidade. Irritabilidade é uma coisa que as pessoas encontram motivo. Eu brinco com meus pacientes que eu falo assim, eu estou dentro do meu consultório com ar-condicionado aqui, está tudo fechado. Se eu ficar aqui 1 hora aqui dentro, eu encontro um motivo para estar irritado. Pode ter certeza que eu encontro. O vizinho vai martelar alguma coisa na parede, sei lá, alguma coisa, eu me encontro para estar irritado. O que eu quero dizer para vocês? Muitos sentimentos que não são bacanas, né? Como que não são agradáveis, como irritabilidade, ansiedade, tristeza e angústia, muitas vezes vão se perpetuando na pessoa e a pessoa se acostuma. Sentimentos como esse, eles não podem ser perpétuos e contínuos, senão eles perdem até a função. Entende? Uma pessoa que está ansiosa com tudo, quando de fato aconteceu uma coisa que precisa da ansiedade para a pessoa se mover, ela vai estar lá. Vai estar ansiosa, do mesmo jeito que sempre foi. Toma cuidado então, sentimentos contínuos que não passam, eles podem ser patológicos. Por quê? Porque simplesmente eles perdem a função. E acontece que a ansiedade é o pior deles.
A pessoa se acostuma a viver ansiosa que quando baixa a ansiedade com um tratamento, por exemplo, seja psicoterápico, seja outro, quando baixa a ansiedade, ele desacostuma a viver. Eu já tive pacientes que falam assim, doutor, eu acho que eu tô meio relapso. Eu falei, como assim? Tá tudo bem no trabalho? Tá. Como o teu chefe está te avaliando? Não, tudo bem. Você está fazendo o que tem que fazer? Está escondendo dele algo? Não. Por que você acha que está relapso? Ah, sei lá, eu não fico mais com aquela preocupação, aquela coisa. Eu acho que eu estou meio assim. A pessoa desacostumou a viver sem ansiedade. Por quê? Viveu o tempo todo com ansiedade. A duração é constante. Desconfie, então, de um sentimento que é constante. Agora eu parei um instantinho para ela fazer um corte e ela poder falar alguma coisa que ela ia falar. Quando você disse que tem um sentimento constante, então ele pode ser um costume ou ele pode ser... Isso não ficou claro para mim, porque existe a possibilidade... Pode ser as duas coisas. De ser que, assim, esse padrão se estabeleceu, mas ele é contínuo, com uma duração longa, ele é patológico mesmo? Ele é patológico sim, eu explico por quê. Ele pode não ser um transtorno psiquiátrico, mas assim, olha gente, nem tudo que é patológico necessariamente é um transtorno psiquiátrico. Essa pergunta é muito interessante. Pode ser um comportamento patológico fora de um transtorno psiquiátrico. Tá ok? Uma pessoa muito preocupada e muito ansiosa, isso vai fazer mal para ela e para as pessoas que estão ao redor, mesmo que ela não seja um paciente psiquiátrico. Aí eu diria que é um comportamento passível de modificação por terapia, por exemplo. Então, mas como que você determina se ele é patológico ou se é uma coisa que se impregnou e está com longa duração? Então... Deixar as perguntas depois do café, que aí fica a situação. Tá. De perguntas e respostas. Obrigado. É o padrão. Então, eu ia falar isso logo em seguida. Olha, então substitui patológico por deletério, tá? É que a palavra, você está confundindo a palavra. Então, um sentimento deletério pode acontecer dentro de um transtorno psiquiátrico ou pode acontecer fora de um transtorno psiquiátrico, tá? Uma pessoa muito preocupada, eu chamo de patológico, mesmo que ela não tenha uma doença. Ela tem um comportamento patológico, ok? Por exemplo, há costumes que são patológicos fora de transtornos psiquiátricos. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de dormir cedo, dorme muito tarde mesmo tendo que acordar cedo e tem um sono pervertido por isso. Ele não precisa ser doente por isso, mas ele tem um comportamento que faz mal para ele, é patológico. Entende? E aí os exemplos poderiam ser inúmeros. Então, quando a gente usa a palavra patológico, pode ser dentro de uma doença psiquiátrica ou pode ser um comportamento, tá bom? Agora eu vou voltar, tá bom? Então eu fico um tempinho parado que é para eu poder, no mesmo lugar que é para eu poder cortar, e nós voltamos. Muito bem. Um outro conceito, e esse, gente, é muito íntimo dos pacientes, é a qualidade do sentimento. Alguns de vocês conseguem diferenciar direitinho, outros não, outros menos. Mas algumas pessoas conseguem diferenciar direitinho o quê? Doutor, eu estou sentindo essa tristeza e essa tristeza é diferente do normal. O sentimento que eu tenho, o sofrimento que ela causa é diferente do normal. Eu sinto que não é uma tristeza normal. Há pessoas que não conseguem diferenciar, tá? Então esse aqui é mais difícil. Algumas pessoas conseguem diferenciar e outras não. Da mesma forma, muitos pacientes que estão fora da crise, fora da depressão, estão numa fase boa da vida, de repente acontece algum infortúnio, ela fica triste. Muitos falam assim, doutor, eu estou sentindo tristeza, mas está normal. É uma tristeza normal, não acho que é da depressão. O paciente já tem essa intuição. Então acontece de alguns pacientes sentirem a qualidade do sentimento anormal. Então o que eu vi com vocês aqui foram algumas dicas de que o sentimento que está passando pode ser patológico. Porém, gente, nenhuma dessas dicas determina nada. O que vai determinar o que é o quadro sindrômico. Os transtornos psiquiátricos, eles são diagnosticados por um conjunto de sintomas que acontecem juntos num determinado intervalo de tempo, associados a uma história de vida compatível. É isso que vai determinar o diagnóstico psiquiátrico.
Poxa, mas isso vocês precisam saber? Não, isso exige muito estudo, muito treinamento, isso é coisa para profissionais fazerem o diagnóstico, confirmarem o diagnóstico. Mas eu acho muito legal a gente discutir essas dicas que permitem o quê? A gente desconfiar que o que a gente está passando pode não ser normal. Ok? Pausei para cortar de novo. Deixa eu ver se está tudo ok ali. Tá. Vocês podem se sentir em Hollywood, gente, que é que nem uma gravação assim de um filme. Muito bem. Agora eu vou falar com vocês, gente, sobre o diagnóstico e a clínica, inicialmente da depressão e do transtorno bipolar. Então a gente já viu o quê? Como desconfiar que os nossos sentimentos, que as coisas que a gente está passando no nosso mundo psíquico podem ser patológicos. A gente já viu a importância do diagnóstico, ao que ele se presta e ao que ele não se presta. Nós vimos, né? Agora a gente vai ver como se faz o diagnóstico da depressão e qual é a clínica da depressão. E agora vocês sabem já qual é a diferença entre a clínica e o diagnóstico. A clínica, o que é? É o conjunto de sinais e sintomas, é uma coisa muito abrangente. Depressão é uma doença muito sistêmica, muito abrangente. E o diagnóstico é como identificá-la. Muito bem. A depressão, didaticamente, eu separo ela em 3 esferas que se relacionam. 3 esferas de acometimento. Ela afeta o psiquismo, os sentimentos da pessoa, que a gente chama mundo afetivo. Ela afeta a afetividade, que são sentimentos e emoções. Ela afeta também a cognição, o modo com que a pessoa pensa, tanto quanto ao conteúdo, quanto à forma com que a pessoa pensa. E ela afeta também a saúde física. Então tá aí, sentimentos e emoções, saúde física, o pensamento da pessoa, tanto quanto a forma, quanto ao conteúdo, a psicomotricidade da pessoa é afetada pela depressão e isso acaba tendo consequências inúmeras para a pessoa. Eu resumi em consequências sociais, mas acaba tendo consequência no trabalho, na vida acadêmica, nos relacionamentos, nas interações sociais de todas as formas. Tudo isso está debaixo do mesmo guarda-chuva que é a depressão. Então, a primeira coisa que a gente associa, quando a gente fala de depressão, são sentimentos e emoções. Mas debaixo do guarda-chuva da depressão estão também as alterações do pensamento, as alterações cognitivas, sintomas físicos e todas as resultantes comportamentais que vêm desse quadro. Então é um quadro muito abrangente. Voltando a esse esquema que mostra a depressão em camadas. A gente tem o núcleo da depressão. A gente tem sintomas como fadiga, lentificação ou aumento psicomotor, né? Sentimento de culpa, alterações no apetite, no peso, ideias de menos-valia, de suicídio, alterações do sono, alterações da concentração, todas alterações importantes na depressão e usadas para se fazer o diagnóstico. Há outras alterações mais abrangentes, por exemplo, né? Sintomas dolorosos, sintomas físicos muito comuns na depressão. Né? Disfunção sexual, muito comum. Diminuição da libido é muito comum, por exemplo. Falta de iniciativa. Há sintomas na depressão que confundem muitas pessoas. Por exemplo, a ansiedade. Essa confusão eu vejo que é muito comum. A depressão ela pode cursar com ansiedade ou necessariamente a ansiedade é um transtorno diferente da depressão? Não, a depressão ela pode cursar com ansiedade. E não é incomum, 50% dos casos de depressão cursam com ansiedade. E nos bipolares, as depressões elas são mais ansiosas. Então, no bipolar, isso é ainda mais comum. A ansiedade ela faz parte do quadro depressivo. Lógico, ela não é nuclear. A pessoa precisa ter a ansiedade para ter depressão? Não precisa. Então, ela não está ali no núcleo da depressão, mas ela faz parte de um quadro clínico mais abrangente. Então, olha o que eu estou mostrando para vocês. A gente vai desde sintomas nucleares, a gente passa por sintomas que são necessários para se fazer o diagnóstico, até sintomas que podem estar presentes ou não na depressão. Depressão é um quadro clínico muito abrangente, então.
afeta quase todas as esferas do psiquismo da pessoa. Isso que eu quero discutir com vocês a partir de agora. A gente já viu, né? Desproporcional versus proporcional. São dicas. Se o sentimento é desproporcional, é mais uma dica que ele é patológico. Tem motivo ou não? Se não tiver motivo, ponto a mais, deve ser patológico. Mas olha, na depressão, o sentimento pode ser proporcional. Na depressão, o sentimento pode ser desencadeado. Outra coisa que varia na depressão. É responsivo aos fatos da vida o sentimento ou não é responsivo aos estímulos? O que é responsivo ao estímulo? Aquele paciente, por exemplo, se algo de bom acontece, ele se alegra, por alguns instantes pelo menos, e depois volta a ficar triste ou não? Nada move o sentimento dele, nada anima ele. Existe um caso e existe outro. Ambas as coisas podem acontecer na depressão. Tem gente que acha que assim, se está deprimido não responde. Mentira, e isso acaba sendo fonte de preconceito e julgamento sobre a pessoa. Sabe aquele lá que fala assim, para ir no churrasco não está depressivo, para trabalhar está depressivo. Garanto que vocês já ouviram dizer isso, se não sobre vocês mesmos, sobre outras pessoas. É muito comum ouvir comentários desse tipo. Fala que está depressivo, mas vai na festa, por exemplo. Há casos de depressão, a depressão atípica, até uma característica dela essa. Responde por alguns momentos ao estímulo, depois volta a ficar deprimido. Por exemplo, quando chega uma pessoa que ele gosta, por exemplo, quando vê um vozinho, quando vê o neto, por exemplo, ou quando você brinca com seu cão, por algum instante ali você se anima, até esquece o sentimento por um instante e depois volta a ficar depressivo. Existe isso. Na depressão atípica isso é comum. Já na depressão típica ou melancólica isso é menos comum. Ok? Mas pode acontecer. E o sintoma é constante ou ele oscila? Eu nem estou falando agora de bipolar, de oscilar de um polo para o outro. Estou falando mesmo na depressão, pode oscilar. Tem gente que tem o sentimento constante. Esses casos, em geral, são de mais sofrimento e mais graves. Tem outros que oscilam. Na depressão, por exemplo, é comum uma piora pela manhã. No transtorno bipolar, às vezes, é comum uma piora à tarde. Então, isso pode acontecer. Tá ok? Muito bem. Em geral, a depressão causa prejuízo funcional para a pessoa. Depressão é uma doença altamente recorrente, na metade das vezes, depressão vai acontecer mais de uma vez na vida. Metade dos casos tem um episódio depressivo e não tem mais. Na outra metade, a doença vai se repetindo ao longo da vida. E quanto mais a doença se repete, maior a chance de ter novos episódios. Por isso que muitas vezes a gente acaba prescrevendo tratamento de forma contínua para o paciente para evitar que os novos episódios apareçam. Porque é uma coisa que é um tanto quanto cruel. É assim, cada episódio que a pessoa tem, além de sofrer por aquele episódio, aumenta o risco de ter um outro episódio. Tá ok? Por isso que no transtorno depressivo, muitas vezes a gente tenta evitar que a pessoa tenha episódios. Então, a pessoa teve 3 ou mais episódios, a gente já faz tratamento de maneira contínua, né? Porque o risco de ter novos episódios é muito grande. Esse comentário que eu estou fazendo vale para o transtorno bipolar. A gente não pode esperar uma crise aparecer para a gente tratar. A gente tem que tratar para evitar que a crise apareça. Muito bem, ela pode oscilar ao longo do dia ou dos dias, os sintomas, mas eles duram normalmente a maior parte do tempo. Então eles não são ocasionais, eles duram a maior parte do tempo. Vamos falar um pouco sobre os sintomas afetivos, que são dos sentimentos e das emoções. Humor depressivo, tristeza, anedonia. Vocês sabem o que é anedonia? Gente, tem depressivo que não fica triste, mas ele perde o prazer na vida. Esses sintomas, gente, do ponto de vista de fazer o diagnóstico, eles são equivalentes, eles são sintomas nucleares da depressão. Então, muitos pacientes falam assim, doutor, não é que eu estou triste, mas assim, tanto faz como tanto fez, nada me alegra muito, nada me mexe. Isso é a anedonia, perda da capacidade hedônica ou perda da capacidade de sentir prazer. Ou a apatia, que é perda de sentimentos. A pessoa sente uma anestesia dos sentimentos, pode acontecer também. Ansiedade é muito comum na depressão, falei para vocês, 50% dos casos cursam com ansiedade. Tendo ou não um transtorno ansioso associado. Angústia, medo. Gente, angústia é muito comum também.
Angústia é um sentimento difícil de definir. Normalmente, as pessoas definem angústia apertando a mão aqui na boca do estômago. E a palavra angústia, a raiz dela é estreitamento mesmo, né? Que ninguém usa com esse sentido, mas é estreitamento, né? Então, por exemplo, um túnel que vai fechando, ele vai angustiando. E é essa sensação de aperto que muitas pessoas têm no peito, por exemplo, normalmente é associado a uma sensação de desesperança, é um sentimento muito difícil de definir, por isso que ele nem é usado, né, para se fazer o diagnóstico, mas ele é muito comum na depressão. Medo pode acontecer também, insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Um sentimento que é extremamente importante, gente, desesperança. Por que desesperança ele é muito importante? Desesperança é o sentimento mais associado ao quê? Aos pensamentos e tentativas de suicídio. Por incrível que pareça, para o risco de suicídio, é muito mais importante a desesperança do que a tristeza. Às vezes a pessoa está extremamente triste, mas você pergunta para ela, olha, você está triste, você chegou a pensar bobagem, chegou a pensar em fazer mal a si mesmo? Ele fala, não, doutor, Deus me livre, que é isso? Não, as coisas vão melhorar para mim, eu estou aqui para me tratar para isso. Essa pessoa manteve o quê? Esperança, está protegido, ou mais protegido, né? Agora uma pessoa às vezes que tem uma depressão leve, crônica, então ele nem está tão triste, mas você fala para ele, como é que está o teu pensamento? O que você pensa do futuro? Ele fala assim, não, doutor, para mim a vida é isso, acabou. Eu era inteligente, promissor, né? Poxa, tinha lá meu casamento, perdi tudo, estou aqui, não consigo nem pensar direito. Para mim a vida é isso, não tenho mais muito jeito daqui para baixo. Se a pessoa está com desesperança, ela está muito mais em risco de cometer suicídio do que a outra. Desesperança é um sentimento importante. E nós temos que alimentar em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso lado a esperança. Se tem uma coisa que, se você quiser provocar um sentimento bom em alguém, mais do que deixá-la alegre, né, é deixá-la esperançosa. Você faz muito melhor, é muito melhor, você faz muito mais bem para essa pessoa em despertar a esperança, muitas vezes, do que tentar despertar a alegria. Aliás, outros sentimentos relacionados ao suicídio são os 3 Ds: desesperança, desamparo e desespero. Uma pessoa que está desesperançada não sente apoio de ninguém e num momento de desespero pode tentar o suicídio. Esses sentimentos aqui são muito importantes na depressão. Desmotivação, sentimento de culpa e sentimento de vazio. Pode acontecer também. Sentimento de culpa, curiosamente, nas gerações mais novas, ele é mais raro. Sabiam disso? Era curioso. E eu cheguei a perceber isso. Eu, que não sou um psiquiatra assim, né? Não sou nenhum mocinho, mas também não sou um idoso. Então, mas com o tempo que eu tenho de psiquiatria, já deu para perceber essa mudança no perfil. A geração mais nova praticamente não sente culpa, né? Eu creio que quem é pai de adolescente vai acabar concordando comigo, né? Vai falar assim, meu filho não se sente culpado por nada, a culpa é sempre dos outros, né? É curioso isso, mas já em outras gerações, culpa é um sentimento importante. Vamos falar da parte cognitiva e dos pensamentos. Lembra, a depressão é uma coisa multissistêmica, eu falei só dos sentimentos. Vamos falar dos pensamentos? Diminuição da concentração. Com a diminuição da concentração, diminui a memória, diminui a velocidade do raciocínio e com tudo isso diminui o aprendizado. Pô, doutor, quer dizer que a pessoa depressiva ela fica mais burra? Como é que é isso? Não, ela perde a agilidade mental dela enquanto ela está depressiva. Não perde a memória tardia não perde, mas a memória recente perde por quê? Porque ela está mais desconcentrada. Desconcentrado você não retém as informações, não aprende adequadamente. Então tem depressivo que fala isso, eu estou mais burro, não sei, eu não tenho mais a capacidade que eu tinha antes. Mas melhorando da depressão, ela vai melhorar. Não imediatamente. Na depressão, normalmente a gente melhora primeiro os sentimentos, depois a gente melhora essa parte cognitiva e funcional. Tá ok? Mas não perdeu a função de jeito nenhum, ela vai recuperar assim que tratar. Quanto ao conteúdo do pensamento, ideias de culpa, inutilidade, doença, ruína, inferioridade. Uma visão desolada e pessimista de si, do mundo e do futuro. A pessoa vê o mundo com o filtro acinzentado.
distorção cognitiva, interpretação negativa dos fatos. Um depressivo ele sempre vai ter esse viés de olhar os fatos do dia a dia e interpretar de uma maneira negativa. Quando você fica muito ao lado de uma pessoa em depressão, você estando bem, você nota isso. Chega uma hora que você começa até a se incomodar, fala, meu, para de olhar tudo pro lado negativo, vamos tentar olhar o lado positivo. E muito do papel do terapeuta é esse, fazer a pessoa conseguir questionar essa visão acinzentada que ele tem. E quando ele começa a questionar essa visão acinzentada, muitas vezes é o primeiro passo para ir diminuindo, né, esse comportamento, essa visão acinzentada que ele tem da realidade. E algo que é bastante temido, ideias ou atos autolesivos ou um conteúdo suicida. Quanto aos sintomas físicos, lembra que a gente discutiu, né? Já na Grécia Antiga, eles acreditavam que a depressão tinha uma causa orgânica e, portanto, sintomas físicos também. Entre os sintomas físicos, as alterações do sono. Insônia, quando quer dormir e não consegue. Hipersonia é quando tem muito sono, dorme bastante e fica com sono durante o dia. Aumento ou diminuição do peso e do apetite. Pode ser aquela pessoa que fica beliscando o dia todo, carboidratos principalmente, ou pode ser aquela pessoa que perde a fome e emagrece. A gente ouve relatos curiosos até de quem fala assim, doutor, eu estou com fome, mas não estou com vontade de comer. É um relato até meio esquisito, mas acontece. Sintomas dolorosos, gente. Tudo que é sintoma doloroso aumenta na depressão. Então a pessoa pode ter cefaleia, principalmente daquele tipo tensional, aquele aperto ou peso em cima do pescoço ou na nuca. A pessoa pode ter lombalgia, piora na depressão. Fibromialgia, piora na depressão. Todos os sintomas dolorosos pioram na depressão. Falta de energia, cansaço, fadiga, diminuição da atividade e aqui uma coisa que confunde, lentidão ou agitação psicomotora. A agitação psicomotora, quando acontece, normalmente é associada a um sentimento de desassossego e angústia. Então a pessoa fica desassossegada, andando para um lado e para o outro, principalmente em situações de interação social. Muitas vezes você vê o depressivo ou isolado, quieto, ou meio andando para um lado e para o outro, e esse que está andando para um lado e para o outro é aquele que na festa você dá uma piscada, ele sumiu, foi para casa, porque ele estava incômodo ficar ali. Isso pode acontecer também. E agitação pode acontecer na depressão também. Sintomas psicóticos são mais raros, acontecem em depressões mais graves, né, que são delírios e alucinações. Muito bem. Depressão é um transtorno, como eu falei para vocês, multissistêmico. Depressão não é uma doença da mente, não é nem tampouco uma doença do cérebro. Depressão é uma doença que acomete o corpo inteiro. Por isso, ela é tão rica em sintomas e ela é tão incapacitante. Muito bem. Quanto aos critérios diagnósticos, gente, eu vou passar mais rápido com vocês, porque eu acho até que isso é pouco importante. Vai ficar como uma curiosidade para vocês. O importante é vocês compreenderem o máximo possível a respeito do quadro clínico da depressão, como desconfiar que algo que está se passando com você pode ser patológico. O critério, para que ele serve? Para os médicos fazerem um diagnóstico de uma maneira concordante e de uma maneira precisa. Os critérios descrevem a doença? Não, a gente já viu que não. Eles estão aí para identificar a doença. Então eu vou passar como uma curiosidade, mesmo porque se alguém tiver mais interesse nisso, facilmente na internet encontra isso e pode ler com mais calma, né? Mas olha, entre os sintomas principais, né, são chamados sintomas A, necessários para fazer o diagnóstico. Humor deprimido, ou acentuada diminuição do prazer ou do interesse. Outros sintomas que são usados para se fazer o diagnóstico. Perda ou ganho de peso acentuado, insônia ou hipersonia, muito sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga e perda de energia quase todo dia, sentimento de inutilidade, de culpa excessiva ou inadequada, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar, isso aqui quase todos pacientes depressivos têm, ou indecisão, né? Pensamentos de morte recorrentes, não apenas medo de morrer, ideação suicida recorrente, plano específico, tentativa ou plano de cometer suicídio. Esse aqui é o mais temido de todos, né? Que a gente sempre tem que investigar. Gente, são 9 os sintomas que são descritos nos critérios diagnósticos.
se resumem a esses os sintomas da depressão? De jeito nenhum. A gente poderia passar a tarde inteira aqui relatando centenas de comportamentos ou sintomas relacionados à depressão. Esses são os principais que a gente usa para fazer o diagnóstico. Muito bem, outras coisas são importantes para se fazer o diagnóstico, né? A doença causa prejuízo na pessoa. E esse aqui é interessante, gente. O diagnóstico, os sintomas, eles não podem estar relacionados a uma causa orgânica ou a intoxicação por alguma substância. Vou dar um exemplo para vocês que talvez fique mais claro. Por exemplo, uma pessoa que usa um estimulante, por exemplo, cocaína, e tem um surto de agitação maníaca. Essa pessoa não necessariamente é bipolar, ela está tendo uma crise maníaca desencadeada pela droga. Então a gente sempre tem que verificar isso para não fazer o diagnóstico de forma exagerada e de forma errada. Às vezes a pessoa está numa intoxicação por droga e a gente acha que ele tem uma doença psiquiátrica. Bom, de fato tem uma doença psiquiátrica, né? Está lá, intoxicação por uma droga. Mas, por exemplo, uma pessoa que faz uso de cocaína e tem um surto maníaco, não é bipolar só por causa disso, né? Muito bem, gente. E aqui tem um só que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Se uma pessoa está em depressão, a gente tem que ver o quê? Se ela não teve mania ou hipomania anterior. Porque daí exclui-se o diagnóstico de transtorno depressivo e o diagnóstico é qual, gente? Transtorno bipolar. Esse é o principal erro diagnóstico que acontece nos pacientes bipolares disparado, né? O profissional, às vezes, não pesquisa uma mania e hipomania no passado, o paciente não é obrigado a achar que é importante isso e relatar, né? Agora, quando eu identifico um caso como esse, ontem mesmo lá no HC, o paciente veio para triagem com diagnóstico de depressão e era bipolar nitidamente. Eu estava com alunos lá, quando eu pedi para o paciente sair para eu discutir com os alunos, um olhou para a cara do outro e falou, acho que a gente não precisa nem discutir, né? Esse não há dúvida, é um paciente bipolar que nunca havia sido pesquisado no passado. Aí eu faço questão, aquele paciente infelizmente a gente não pôde absorver, mas uma coisa eu fiz questão, eu falei, olha, bipolar, o teu caso é bipolar, guarda isso, porque numa próxima que você for conversar com um profissional que for dar assistência para você, relata essas coisas que eu te perguntei e fala que você passou um dia por aqui e falaram que você é bipolar. Porque isso já vai encurtar o caminho para o profissional, vai impedir aí que esse diagnóstico não seja feito de novo, se esqueça na vida dele, né? E é muito importante, por tudo que a gente já discutiu, o diagnóstico adequado. Muito bem, vamos falar do transtorno bipolar um pouco. O quê? Quadro clínico e diagnóstico, né? Olha, quando eu passei pela faculdade de medicina, eu aprendi desse jeito. Ele é caracterizado pela oscilação entre episódio depressivo e episódio maníaco. Errado. Como assim? Eu achava que era isso também. Sabe por quê? O que caracteriza o transtorno bipolar é o episódio maníaco ou hipomaníaco. Há casos de transtorno bipolar que não tem depressão, sabiam disso? Há casos que não tem. A maioria tem. Aliás, a maioria dos bipolares passa a maior parte do tempo depressivo, muito mais do que maníaco, né? Então, assim, no transtorno bipolar, muitos pacientes passam mais tempo depressivos do que maníacos, a maioria dos pacientes. Mas alguns pacientes não têm depressão. Bom, como é que é isso então? O que caracteriza o transtorno bipolar é o episódio maníaco ou hipomaníaco. A pessoa pode ter depressão ou não ao longo da vida. A maioria das pessoas tem? Sim, a maioria das pessoas tem. Então, para se fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, se eu desconfio, eu vou pesquisar exaustivamente episódios maníacos ou hipomaníacos no passado. Ok? Muito bem. Para se fazer o diagnóstico de mania, a gente avalia uma série de funções que na depressão estão diminuídas, mas na mania estarão aumentadas essas funções. Exemplo. Pensamento. Pensamento acelerado. Fuga de ideias. Uma ideia chama a outra, que chama a outra, você acaba até fugindo da ideia original do seu discurso. O pensamento acelerado, gente, se exteriora como a pessoa falante demais, muito tagarelante. É um indício de que o pensamento está acelerado. Nem todo mundo que pensa muito fala muito, mas se está falando muito é porque está pensando muito, não é? Aqui, gente, é preciso uma fineza diagnóstica do profissional. Porque se eu perguntar para qualquer pessoa, quer ver?
Levanta a mão aqui quem acha que sofre com ansiedade. Sofre com ansiedade. Tudo, ó, mantenha a mão erguida agora quem tem pensamento acelerado. Quase coincide. Você vê que quase coincide. Todo ansioso nota o pensamento acelerado. E aí cabe ao profissional distinguir uma coisa da outra. E se você for pensar num período que você ficou ansioso, você ficou pensando demais no problema que te deixou ansioso. É normal isso. E aí vai dormir e não consegue porque a mente fica pensando lá no problema que deixa você ansioso. Aqui é algo um pouco diferente. Pode cursar com ansiedade ou não. É preciso você fazer essa diferença, tá bom? Muito bem. Quanto ao conteúdo do pensamento, pode haver ideias de grandeza ou delírios de grandeza. Se houver delírios de grandeza, aí a gente já está falando de uma mania com sintomas psicóticos. Então, o sintoma psicótico ele não é só para aquela pessoa que está francamente delirando, mas uma pessoa que fugiu um pouco da realidade objetiva e está com ideias de grandeza demais, que chegam aí a não subordinar a realidade. Sabe quando a pessoa sai um pouco da realidade na ideia de grandeza? A gente já pode estar diante de uma mania com sintomas psicóticos. Quanto à energia, maior disposição. Menor necessidade de sono, está mais disposto, dorme pouco e se sente bem. Eu lembro quando eu era residente, uma paciente querendo alta, um paciente bipolar querendo alta, disse, doutor, eu estou ótima já, você pode me dar alta? Você está bem mesmo? Você melhorou bem? Estou bem, olha só a disposição que eu estou, dormi 3 horas e estou aqui, estou bem. Eu falei, vamos, olha, desculpa decepcionar, acho que não é hoje que vai ser a alta. A senhora precisa melhorar mais um pouco ainda, né? Dormir pouco e se sentir bem, o que é diferente de insônia. Porque insônia a gente quer dormir, não consegue, dorme pouco e fica mal. Então não pode confundir as duas coisas. Isso é da depressão. Pode acontecer no bipolar também? Pode. Mas isso é mais típico da depressão. Bipolar dormindo pouco, então pode ser diminuição da necessidade de sono ou pode ser insônia mesmo, tadinho. Aí sofre. Na diminuição da necessidade de sono, dorme pouco e se sente bem, se sente com energia. Capacidade de sentir prazer. Maior hedonismo. E aí, olha só, entra nisso, envolvimento em atividades prazerosas com alto potencial para consequências dolorosas, né? A impulsividade quase sempre é para coisas boas, né? Então é para sexo, coisas boas entre aspas, coisas que dão prazer, vou mudar aqui, né? Porque daí seria sexo, drogas, né, que não é uma coisa boa, mas que dá prazer, compras, por exemplo, exageradas, álcool, por exemplo, envolvimento em atividades que dão prazer, mas que podem trazer consequências dolorosas. Agora, tem coisa que nem dá prazer, mas que pode trazer consequência dolorosa. Por exemplo, brigar, ficar mais briguento, ficar mais impulsivo para brigas, por exemplo, discussões no trânsito, dirigir irresponsavelmente, não é? Pode acontecer aqui também. Aqui eu vejo que mais se comenta, até em filmes, na TV, em qualquer entrevista que me fazem comigo, às vezes, gastar. Gastar muito. É verdade que o bipolar gasta muito? Sim, mas pode ser muitas outras atividades também, não só gastar mais dinheiro, né, numa situação como essas. Por exemplo, né, a questão sexual. Imagina, a capacidade de sentir prazer está aumentada, a libido aumenta, a impulsividade aumenta. Por isso que indiscrições sexuais podem acontecer também na vigência de quadros maníacos, traições conjugais. Eu tive uma paciente jovenzinha, em episódios maníacos, por exemplo, pegava o carro, ela era rica, pegava o carro, pegava quantos amigos coubessem no carro, levava para a balada, pagava a balada para todo mundo, tomava 1 litro de destilado e depois na volta escolhia um deles para fazer sexo, muitas vezes fazia sexo no carro mesmo antes de entregar de volta em casa a pessoa, né? Então uma série de sentimentos envolvendo prazer aí que a pessoa faz de forma irresponsável, se expondo muitas vezes a riscos morais e a risco de contrair doença sexualmente transmissível e assim por diante, ou risco inclusive de sofrer algum abuso. Então é muito perigoso, isso pode ser em casos mais graves de mania, né? Quanto ao interesse, essa aqui eu preciso discernir com vocês. Múltiplos interesses pode acontecer, a pessoa quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, começa uma, não termina, vai para outra, quer fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, ou pode acontecer uma coisa que parece que é o contrário, que é assim, aumento da atividade relacionada ao objetivo. Se dedica de forma obsessiva
a uma atividade. E aí pode ser atividade do mundo da pessoa. Eu lembro na minha época de residência, eu atendia pessoas muito pobres, né? Pessoas da Grande São Paulo no norte. Então era Francisco Morato, Perus, Caieiras, Franco da Rocha, gente muito pobre. Então, eu lembro de uma dona de casa que o aumento da atividade era para ficar limpando a casa, tadinha, a atividade dela, era o que ela fazia. Então, falou assim, os familiares não aguentavam mais ela limpando, arrastando móvel, mangueira, de madrugada. Já uma senhora mais abastada, que eu atendi no consultório, o hobby dela era pintar quadros. O marido chegou lá e falou, doutor, não aguento mais quadro, que não tem para quem dar, ninguém mais quer, já está empilhando lá, ela ficava pintando quadros de madrugada, se dedicando obsessivamente a uma das tarefas, né? Então pode ser as duas coisas, múltiplas tarefas ou uma dedicação de forma obsessiva a uma determinada tarefa. Em geral, é hiperatividade que pode culminar numa agitação psicomotora quanto à motricidade. Então, cuidado, gente. O depressivo ele pode tanto ficar quieto no canto quanto ficar um pouco agitado. Já o bipolar quase sempre vai para o lado de ficar hiperativo e agitado. Muitas vezes precisando até ser contido no pronto-socorro, nos casos de mania mais grave. Atenção, essa eu explico para vocês também. Distraibilidade, o que é? Distraibilidade é quando tudo chama a atenção. Ele não consegue focar porque tudo chama a atenção. Se eu tivesse hiperativo, por exemplo, dificilmente eu conseguiria dar aula focado aqui. Eu ia ficar mudando de assunto, ele está espreguiçando, eu já ia querer saber o que é, o outro lá caiu o celular, eu ia olhar, ia mudar de assunto. Ele não consegue fazer uma tarefa de uma maneira simples, harmônica e focada. Por quê? Porque tudo chama atenção, não é? Porque ele está hipervigilante. A atenção dele espontânea. Espontaneamente, essa atenção espontânea que acontece de forma involuntária, ela está muito ativada. E ele fica, por isso, hipotenaz. Hipotenaz é o quê? Não consegue focar numa coisa só. Fica focando em tudo. Isso que pode acontecer com relação à atenção. Socialmente, como é que fica, gente? Em geral, quando os sintomas maníacos estão leves, há um aumento da sociabilidade. Mas se esses sintomas maníacos se excederem mais um pouco, gente, há um prejuízo aí da adequação social. Muitas pessoas ficam inadequadas, não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso para evitar, porque depois a pessoa, se ela não tiver uma mania grave, psicótica, ela vai se lembrar daquilo e muitas vezes vai ficar constrangida. Então, há um aumento da sociabilidade que num nível pequeno até passa por uma pessoa mais extrovertida e bacana, mas se aumentar um pouco, perde-se aí o tom e pode passar por muitas inadequações, né? Muito bem, gente. Para se ter o diagnóstico de transtorno bipolar, pelos critérios da OMS, a gente precisa de um episódio maníaco ou hipomaníaco mais um episódio qualquer de humor, depressão ou mania. No DSM, que são as diretrizes americanas, da Associação Americana de Psiquiatria, bastou ter um episódio maníaco que já se faz o diagnóstico de transtorno bipolar. Isso tem muita gente que questiona. Não especialista, tá, gente? Entre especialistas não há problema nenhum nisso. Mas há muita gente que questiona isso aqui, dizendo, poxa, cidadão de bem, pagador de impostos, pai de família, não pode ter um episódio maníaco que já vai dizer que é bipolar? Parece até que a gente está sendo muito rigoroso. A verdade é que se tiver um episódio maníaco como esse que eu descrevi para vocês, a chance de ter outros episódios maníacos e depressivos é quase 100%, é no mínimo 90%. Então, lembra que eu falei? A gente não pode fazer o diagnóstico de forma apressada, mas tem que ser tão rápido quanto possível. Se a gente caracterizou bem o episódio maníaco, faça o diagnóstico de transtorno bipolar, porque por vários motivos isso vai proteger a pessoa e trazer o tratamento adequado para essa pessoa. Vou repetir uma coisa que eu falei para vocês com relação à depressão. Entendido o quadro clínico, eu acho que isso é o mais importante para vocês. Mas eu vou falar dos critérios diagnósticos, como uma curiosidade para vocês. Quem tiver mais curiosidade, quiser ver melhor no Google, acha muito fácil isso. Uma coisa é a clínica da doença, que é algo muito abrangente, e outra coisa é o critério diagnóstico, que são o quê? Alguns sintomas que permitem a identificação do quadro. Bom,
Para diagnosticar o transtorno bipolar, o que eu preciso então? Diagnosticar o episódio maníaco, como eu acabei de falar para vocês. E, é um período distinto de humor anormal elevado, expansivo ou irritável. Então, muitas manias cursam com irritabilidade. Irritabilidade não é um sintoma específico da mania. O depressivo pode ser irritado também. Ou qualquer um pode ser irritado também, né? Não precisa nem ter doença psiquiátrica, nem transtorno psiquiátrico. Mas, na mídia, na informação em geral, se você for procurar na internet, fala-se muito do humor elevado, expansivo, né? Aquela pessoa eufórica. Mas a maioria dos quadros maníacos são com irritabilidade. Ou às vezes começa eufórico e termina com irritabilidade, né? Muito bem. Elevado, expansivo e irritável com duração mínima de 1 semana, presente na maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração se hospitalização for necessária. É preciso um tempo dos sintomas maníacos para se fazer o diagnóstico de mania. Porém, se o prejuízo for muito grande, esse paciente precisar ser hospitalizado com 1 ou 2 dias, já se faz o diagnóstico, porque o prejuízo já apareceu de forma marcante. O que mudou recentemente, gente? Que é necessário o quê? Aumento da atividade, aumento da energia. Então é isso, uma alteração do humor associada a uma alteração da energia por um período de tempo mínimo aí de 7 dias, ou pode ser menos que 7 dias, desde que cause prejuízo evidente, seja hospitalizado, vá para o pronto-socorro e assim por diante. Muito bem. Esses são os critérios diagnósticos aqui, Além da alteração do humor e da energia, olha só, autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, já expliquei para vocês o que é. Mais falante que o habitual, pressão na fala para continuar falando, aquele paciente que é até difícil interromper. Né? Tem paciente que às vezes a gente tem que esperar assim a hora que ele vai respirar para a gente fazer a segunda pergunta, senão a gente não consegue, né? Fuga de ideias, experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, distraibilidade, aumento da atividade relacionada a objetivos ou agitação psicomotora e envolvimento excessivo em atividades com potencial para consequências dolorosas, tudo o que a gente discutiu faz parte aí do quadro clínico da mania. A perturbação do humor, ela causa prejuízo. Gente, os prejuízos, eles podem ser mais evidentes ou mais sutis, mas eles sempre acontecem. E aquilo lá que eu falei para vocês, né? Não é devido a consumo de alguma substância ou alguma condição médica. Muito bem, esses critérios, eles são revisados de tempo em tempo. Lembra que eu falei que os critérios nunca são uma coisa rígida? Não é uma coisa dogmática. Eu mostrei para vocês uma alteração recente. Antes precisava só do quê? Da alteração do humor. Hoje precisa também da alteração da energia. E aí, entre os especialistas, discute-se as consequências disso. Repito, isso eu passo para vocês terem uma ideia do que o médico está pensando, do que o pesquisador está pensando quando ele fala de algum diagnóstico. O mais importante para a gente é discutir o quadro clínico para vocês conhecerem mais sobre a depressão e o transtorno bipolar. Muito bem, e o bipolar tipo 2? Bipolar tipo 2 é um quadro em que os sintomas maníacos eles são mais brandos e não causam prejuízo, gente. Olha só, eles podem ser por 4 dias, quando na mania são 7 dias. E uma coisa interessante que eu ia falar para vocês, esses sintomas, que são os mesmos da mania, eles acontecem, gente, sem causar prejuízo. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social, profissional ou para necessitar de hospitalização. Então, na hipomania, imagina, a pessoa tem aqueles sintomas maníacos, mas não chega a ser grave o suficiente para causar prejuízo. Aí surge uma pergunta que eu provoco vocês. Pera lá, então a pessoa fica mais eufórica, fica mais falante, fica com mais energia, dorme menos, se sente bem, tem mais prazer, mais libido, fica mais com iniciativa aumentada e isso não causa prejuízo. Poxa, não é tudo o que querem da gente isso, né?
Não é tudo o que querem da gente? Será que não é bom, então, a hipomania? Olha, seria bom se não houvesse o dark side da doença, que é a depressão ou os episódios francos de mania, sobretudo com irritabilidade. Então, gente, é uma coisa complicada. Não existe um paciente no mundo que venha hipomania no consultório. Não existe. Tá tudo bem, ele vê isso como uma fase boa da vida, ele acaba vindo quando está depressivo. Esse é um ponto. Outro ponto, dificilmente eu pesquisando com o paciente eu vou conseguir identificar um episódio hipomaníaco. Precisa ter muita habilidade para isso. Porque o paciente não vê isso como patológico, ele vê isso como uma fase boa da vida e é compreensível que veja assim. Por isso que o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2, ele é mais difícil de ser feito. Por quê? Porque identificar episódios hipomaníacos é difícil. Muitas vezes precisa de ajuda da família para a gente conseguir identificar. Muito bem. E outros critérios aí que diz respeito à causa orgânica, que eu já comentei com vocês. Transtorno ciclotímico. Perguntam às vezes transtorno ciclotímico, eu falo para vocês a definição. É um tipo de transtorno bipolar, né? Que ele tem a presença, olha, num período de 2 anos, com oscilação entre períodos com sintomas hipomaníacos e outros períodos com sintomas depressivos. Só que é o seguinte, não chega a ter depressão de fato. Então, assim, tem sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos sem ter depressão de fato. Porque se ele tivesse hipomania e depressão, ele era tipo 2. Mas ele tem sintomas hipomaníacos, ou seja, funciona um pouco acima do normal e depois um pouquinho abaixo do normal. É super difícil se fazer o diagnóstico também de transtorno ciclotímico, né? E alguém pode me falar aqui, isso aqui eu vou resumir da seguinte forma, gente. Alguém pode falar assim, doutor, e alguém que tem sintomas maníacos, mas não tem duração suficiente? Ou assim, doutor, até tem duração suficiente, mas não tem número suficiente de sintomas. Essas pessoas podem se enquadrar aqui, no outro transtorno bipolar ou transtorno bipolar sem especificação. Então, gente, todas as combinações possíveis de sintomas a gente pode categorizar aqui. Tá? Então, a gente tem o bipolar tipo 1, que é o mais clássico, o 2, que é a hipomania, mais difícil da gente fazer o diagnóstico. A gente tem o ciclotímico, que ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ele faz hipomania, mas não chega a fazer depressão. E tem os outros bipolares que eles fazem os sintomas, às vezes não em número suficiente para fazer o diagnóstico. Ou eles fazem número suficiente, mas não por tempo suficiente para se fazer o diagnóstico. Ok? Muito bem, gente. E para finalizar, eu vou passar alguns conceitos gerais para vocês sobre a importância do diagnóstico diferencial. Por que é importante a gente pensar em diagnóstico diferencial? Porque muitas doenças, elas têm uma sobreposição de sintomas e acaba confundindo uma doença com a outra. Isso pode levar a um diagnóstico errado e a gente já viu as consequências de um diagnóstico errado. Né? Todo direcionamento terapêutico vai para um lado, enquanto deveria ir para o outro. Um exemplo, olha, depressão versus transtorno bipolar. Como que esse diagnóstico é feito errado? A gente já conversou hoje aqui. A pessoa chega em depressão, mas não se pesquisa no passado a existência de episódios maníacos e hipomaníacos. Esse é o diagnóstico errado mais comum nos pacientes bipolares. Vocês que frequentam a Abrata, acho que vocês vão saber a resposta do que eu vou dizer. Quanto tempo, em média, demora para se fazer o diagnóstico, desde o início da doença até a hora que é feito o diagnóstico no transtorno bipolar? Quanto tempo leva em média? 10 anos. 10 anos em média. E muitas vezes, realmente, o diagnóstico no início da doença seria difícil, mas outras vezes bastaria uma pesquisa para identificar os episódios maníacos no passado. Então, esse aqui é o primeiro que a gente tem que tomar cuidado. Esse aqui é interessante. Será que o que eu tenho é um transtorno de humor ou um transtorno de personalidade? Esse é um outro tema que eu vi que nos psicoeducacionais da Abrata são bem abordados, né? O que eu posso dizer para vocês aqui? Os transtornos do humor, sobretudo o transtorno bipolar, ele acontece de maneira
fásica. Ele acontece de maneira fásica. Já os transtornos de personalidade, eles vêm no desenvolvimento e na formação da personalidade da pessoa durante a adolescência e se cristalizam no início da vida adulta. Então, eles, mais do que uma fase, os sintomas caracterizam, gente, um modo de ser, um comportamento que é relativamente estável ao longo do tempo. Esse é o principal critério que a gente usa para diferenciar, né? A primeira vez que a gente vê um transtorno bipolar, por exemplo, de um transtorno borderline. E o transtorno bipolar e borderline tem uma sobreposição de sintomas. O borderline e o bipolar podem ter oscilação do humor. O borderline e o bipolar podem ter impulsividade, por exemplo. Não é? O borderline e o bipolar, eles podem ser hipersensíveis e responder de maneira exagerada às adversidades, aos estímulos da vida. Diferenciar um do outro, às vezes, exige muita competência e muita experiência do profissional. Mas uma coisa que dá para a gente compartilhar, assim, que é facilmente compreensível. Bipolar a gente sabe, é uma doença que é fásica, ela acontece em fases diferentes, ela tem fases diferentes. Já um borderline, ele tem um padrão de comportamento disfuncional, muitas vezes começou na adolescência, início da vida adulta e vai se cristalizando ao longo da vida. É um pouco diferente. Ok? Esse é um diagnóstico diferencial importante. Esse aqui eu gosto também. É um transtorno do humor ou é ansiedade que eu tenho? Gente, sabia que do ponto de vista conceitual, a ansiedade é um problema do humor também? O nosso humor pode estar alterado para depressão, pode estar alterado para euforia, para irritabilidade, para disforia ou para ansiedade. A ansiedade é uma alteração do humor. E eu já falei para vocês também que a ansiedade ela pode fazer parte do quadro depressivo. Então, se você é um depressivo e tem ansiedade, não necessariamente essa ansiedade é um transtorno ansioso. Ok? Até aqui? Porém, se eu tenho depressão, eu posso ter um transtorno ansioso de fato? Pode. Qual que seria, assim, na depressão, o transtorno ansioso mais comum, que acontece junto às vezes? Pânico. Então, a pessoa tem depressão e transtorno do pânico. Aí a gente já está falando do quê, gente? A gente já está falando de uma doença acontecendo junta. Então, olha só, a ansiedade ela pode acontecer como um sintoma do transtorno do humor ou ela pode ser uma doença associada. Transtorno do humor versus dependência. Esse é preciso fazer o diferencial também. Transtorno do humor não pode levar a pessoa, por exemplo, num episódio maníaco, a consumir drogas, exagerar no álcool, como a moça que eu referi aqui um tempo atrás. Pode. Então, na vigência do transtorno do humor de uma crise, isso pode levar o quê? Ela ao consumo de drogas, ao abuso de álcool, ao abuso de tabaco, até o consumo de cafeína pode aumentar numa crise de um transtorno bipolar, por exemplo. Aí seria o quê, gente? O uso, o abuso da substância seria relacionado ao transtorno do humor. Mas acontece também do quê? Do bipolar estar numa fase boa, não tem sintoma nenhum, ele está controlado, está medicado, está direitinho. Mas ainda assim ele fazer abuso de álcool, por exemplo. Aí seria já o quê? Uma doença associada. Que o uso não seria decorrente de um estado alterado do humor da doença bipolar. Vocês entendem a sutileza? Pode ser que um comece antes e outro depois também. Vou dar um exemplo. Um depressivo que nunca bebeu, mas ele é muito angustiado, muito ansioso. Aí ele toma uma latinha de cerveja e percebe o quê? Que a ansiedade diminui. E aí ele passa a tomar 2, 3, aí ele percebe que o sono vem se ele tomar 4 também. Então, além de diminuir a ansiedade, ele consegue dormir. Então, a doença começou com uma depressão, ele usou o álcool para aliviar os sintomas e pode acabar dependente. Também tem o contrário. Tem aquele alcoolista crônico, grave, pesado, e que acaba desenvolvendo a depressão. Muitas vezes consequente às perdas que ele tem ao longo da vida. Então vocês repararam, gente, olha, o abuso de substâncias pode ser na crise. O abuso de substâncias
pode ser independente da crise. O abuso de substâncias pode ser para aliviar os sintomas. E o abuso de substâncias pode causar sintomas. Então, a relação entre os dois é muito complexa. Muitas vezes, o paciente precisa da ajuda do profissional para conseguir entender essa relação entre o abuso de substâncias e os sintomas da doença que ele tem. Ficou claro, gente? Aí a gente entra na discussão de diagnóstico diferencial versus comorbidade. Que é assim, olha, por exemplo, o bipolar e o borderline. Eu tenho que diferenciar um do outro. Eu tenho que diferenciar, as coisas se confundem. Mas muitas vezes é difícil diferenciar. E não só é difícil diferenciar. Muitas vezes as duas coisas são impossíveis de diferenciar porque acontecem juntas. Isso a gente chama de comorbidade. Comorbidade são dois transtornos que eles acontecem juntos e interagem. Isso que é uma comorbidade. Às vezes a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. A gente acha que é um, mas na verdade é outro. Às vezes são os dois juntos. E aí que entra o conceito de comorbidade. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu estou no meu tempo, né? Eu tenho alguns minutos, então deixa eu aproveitar para fazer minha propaganda agora, gente. Ó, se você quiser me seguir nas redes sociais, Psiquiatra Fernando Fernandes, a página, e no Instagram também, Psiquiatra Fernando Fernandes. Todos os meus conteúdos eu coloco lá, palestras, essa palestra vai estar lá e outras que eu dou, vídeos que eu produzo. Você segue o meu canal, né? É legal, né? É muito legal. É sim, claro que é muito legal. Tá bom, gente? Eu coloco os vídeos aqui, as minhas publicações todas eu coloco aqui. E o meu xodó é o canal que ela segue já, né? Também Psiquiatra Fernando Fernandes. É tudo Psiquiatra Fernando Fernandes. Não porque eu sou narcisista, mas porque fica fácil. É tudo isso, já sabe. Psiquiatra Fernando Fernandes com S, né? Tem muitos temas, todas as minhas participações na mídia, palestras e vídeos de assuntos interessantes que eu produzo estão lá. Recentemente, com a polêmica, por exemplo, a respeito do ECT, surge um assunto que está importante, eu coloquei lá um vídeo sobre ECT, tá bom? Então, conto com vocês lá. Dá um like, curte, compartilha, né? É isso aí, gente. Olha, muito obrigado. Quem quiser também informações, gente, nas mídias do Gruda, né, no site progruda.com, ou Programa Transtornos Afetivos, no Facebook, e tem o aplicativo do Gruda também, gente. E tem o site da Abrata também, tem um blog mantido, né? O Conselho Científico alimenta o blog com assuntos científicos, o pessoal da diretoria também está sempre alimentando com assuntos de interesse de pacientes bipolares e depressivos. Então não deixa também de ver as mídias da Abrata, tá bom? E para quem quiser fazer uma colaboração, aí estão os dados da conta. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer um intervalo, depois a gente volta para as perguntas, né?